Campina Grande, quinta-feira, 12 de setembro. Que bom nos reencontrarmos nessa belíssima manhã para recebermos outra vez o pastor Antônio Júnior. Espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra que será ministrada por este nosso colega. Fique com o pastor Antônio Júnior, que eu acredito, Deus vai falar profundamente ao seu coração. Paulo aos Coríntios, capítulo número 15, a primeira carta. Ora, o último inimigo a saber destruído é a morte. Então, irmãos, como parte dos nossos estudos aqui nas quintas-feiras, nessa série Fiel à Palavra, nós vamos tentar entender sobre a morte física à luz das Sagradas Escrituras. E o que nós podemos dizer, então, iniciando esse estudo, é que a morte física, ela é uma realidade inescapável para todos os seres humanos. Desde a queda de Adão, a morte, então, se tornou parte integrante da experiência humana. Trazendo, então, consigo algumas coisas, como o temor, a dor, e para muitos uma profunda incerteza, sobre o que vem depois. Entretanto, irmãos, para os crentes, a morte não é apenas uma conclusão inevitável, mas é um evento com profundos significados teológicos e esperanças eternas. Então, a morte física sendo essa realidade ou uma realidade, ao longo da história, essa certeza ela tem gerado uma variedade de aflições e de questionamentos existenciais. As Escrituras e a literatura ao longo dos séculos registram então algumas dessas aflições. Destaca a maneira como a humanidade tem lidado com o temor da morte, a dor da perda e a incerteza sobre o além. A primeira delas que a gente pode então saltar nesta introdução é que o medo da morte e o desconhecido é uma realidade. Desde os tempos antigos, a humanidade tem mostrado um profundo medo da morte, principalmente devido ao desconhecido sobre o que ocorrerá após ela. Esse medo, inclusive, a Bíblia registra também em diversas passagens, como no Salmo 55, verso 4 ao verso 5, onde Davi expressa: angústias de morte me cercam e temores de morte me assaltam. Então, a ideia de ser separado da vida, dos entes queridos e do que é familiar provoca uma angústia intensa. Esse medo também é refletido, inclusive, na literatura secular. O conhecido William Shakespeare, que escreveu em Hamlet: ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma as flechadas da fortuna ultrajante, ou tomar armas contra o mar da calamidade e combatendo dar-lhe o fim. E aqui nesse trecho de Hamlet reflete sobre a morte como uma solução, mas que aquele que quer morrer teme aquilo que é desconhecido além dela. O que ele chama então de aquele país desconhecido de cujos confins nenhum viajante retorna. Mas além disso ainda, a morte ela significa dor, ou uma dor da perca, ou da perda, melhor dizendo. A morte de um ente querido é uma das experiências mais dolorosas que o ser humano pode enfrentar. O luto e a saudade que acompanham essa perda são temas recorrentes também nas Escrituras. Em João 11, 33, 35, nós vemos um texto em que Jesus
homem, profundamente comovido, ele chora a morte de Lázaro. E demonstra que até mesmo o Filho de Deus não estava imune a essa característica, a essa situação de dor, de separação, de perca pela morte. Essa dor, então, ela é universal e atemporal. E ecoa em inúmeros relatos e obras ao longo da história. A questão da incerteza sobre o destino final. Muitas culturas, muitas religiões, elas têm as suas próprias interpretações sobre o que acontece após a morte. Mas a incerteza sobre o destino final da alma tem causado grande aflição. A Bíblia, ela aborda essa questão, por exemplo, quando lá em Eclesiastes 3, 19 e 21, onde Salomão observa que tanto o homem quanto o animal morre e pergunta: quem pode dizer se o espírito dos homens vai para cima e o espírito dos animais vai para baixo, para a terra? Essa incerteza leva muitos a viverem em temor constante sobre o seu destino. E também faz pensar sobre outra aflição, que é a futilidade da vida. A percepção da morte como o fim de todas as coisas, muitas vezes leva ao sentimento de futilidade. E esse sentimento também expresso no livro de Eclesiastes, quando Salomão, ele reflete sobre a vida dizendo: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A consciência da morte, e essa consciência da morte iminente, pode fazer com que muitos questionem o propósito de suas ações e da vida em geral, gerando um profundo senso de desesperança. Mas também a aflição da morte leva muitos outros a buscar imortalidade. E em face da morte, a humanidade tem historicamente buscado maneiras de prolongar a vida ou alcançar a imortalidade. Seja através dos avanços médicos, da filosofia da vida, ou os legados que perpetuam o seu nome. Há muito se discute, por exemplo, o congelamento do corpo para depois ele ser descongelado e voltar à vida. O problema do congelamento do corpo, irmãos, é que quando o gelo ele toca as nossas células, há quebra de alguns tipos de organelas de membrana que faz com que essa célula seja irreparável. Não tem mais como voltar à vida. E aí os cientistas estão se debruçando em cima disso para conseguir fazer a criogenia de forma que não danifique as células. É uma demonstração justamente dessa busca da imortalidade. No livro sagrado, na Bíblia, nós temos a referência, né, da passagem que narra a Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, versículo 4, onde os homens tentam construir uma torre cujo topo chega até os céus. Façamos para nós um nome. Então, no entanto, essas tentativas, elas são sempre fúteis, diante da realidade inescapável da morte física. Essas aflições registradas tanto nas escrituras quanto na literatura, na história, elas revelam o profundo impacto que a morte exerce sobre a humanidade. E embora a morte física seja inevitável, a resposta bíblica a essas aflições é de esperança exclusivamente em Cristo. Por que essa esperança está única e exclusivamente em Cristo? Porque é Cristo, esse homem, que venceu a morte. E quando ele vence a morte, ele oferece vida para todos os que nele crê. E como uma transição para uma vida gloriosa e eterna, Jesus oferece então essa possibilidade, essa esperança de vida eterna com Deus, com o seu Criador.
Mas vamos iniciar entendendo, por exemplo, a origem dessa morte, da morte física. E a Bíblia ensina que a morte física, ela é resultado do pecado. Gênesis capítulo 2, verso 17, Deus advertiu Adão e a Eva de que no dia que comessem do fruto proibido, certamente eles morreriam. E após a desobediência no Éden, a sentença divina foi pronunciada em Gênesis capítulo 3, verso 19, de forma muito clara: porque tu és pó, e ao pó tornarás. A morte, portanto, entrou no mundo como consequência do pecado. E faz-nos entender também por que nós temos medo da morte. O medo da morte é a consequência de que nós fomos feitos para viver eternamente. E o pecado, que nos relegou à morte, faz com que a gente fique assim, alienado. E por isso que a gente não quer morrer. Porque nós fomos originalmente feitos para viver eternamente. A morte é a penalidade original do pecado. A parte da maldição que veio sobre a humanidade. A morte física, longe de ser um fenômeno natural, é uma intrusão no plano original de Deus para a criação. É uma maldição. Porque antes da queda, o homem era destinado a viver eternamente. O pecado então trouxe corrupção ao corpo humano, resultado da decadência e finalmente na morte. A morte é ao mesmo tempo punitiva e redentora. E embora a morte seja uma punição justa pelo pecado para o homem que cai, mas quando esse homem encontra o seu Criador em Cristo, ela é transformada pela obra redentora de Cristo. Então, preste atenção, irmão, a morte, que deveria ser o fim definitivo, para o crente, torna-se agora uma passagem para a vida eterna. Isso significa que, sendo redundante, para o cristão a morte tem um significado. E esse significado da morte para o crente não é mais punitivo, é redentivo. Isso quer dizer que para o crente a morte física não é mais um inimigo temível, mas uma transição para a presença de Deus. E talvez, irmãos, aí eu pincelo isso aqui para nós como cristãos, como crentes de verdade, que o nosso olhar bíblico-teológico para a morte, em muitas situações, ela está errada. Nós nos baseamos na morte, ou com a morte, nós lidamos com a morte, os vivos lidar com a morte, como algo tradicional, como algo filosófico, como algo psicológico. Inclusive, eu já disse isso, mas eu não sei se isso tem base bíblica e talvez não tenha. E o que me fez refletir isso foi justamente a morte do apresentador Silvio Santos. Baseado, quando ele disse que não queria que ninguém visse o corpo dele, ele fosse enterrado, baseado no que ele acreditaria lá atrás das tradições judaicas. Psicologicamente, os psicólogos dizem, não, deixe ele se despedir do corpo, deixe ele se despedir da pessoa. E nós fazemos o velório do corpo presente, e fazemos toda aquela cerimônia, muitas das vezes baseada numa tradição católico-romana, do que propriamente dito naquilo que a Bíblia diz. É ou não é verdade? É. Às vezes nós estamos de uma forma tão egoísta, que a gente prefere ver uma pessoa sofrendo em vida, do que se despedir e dizer, Deus, leva. É ou não é verdade, irmãos?
A gente prefere ver a pessoa moribunda, cheia de dor, sofrendo nessa vida, e a gente não quer se despedir dela. E a gente não quer entregar ela a Deus. Eu já contei isso aqui, vou recontar, porque como a gente está falando sobre isso, os neopentecostais, ou o movimento da fé, ou enfim, esse novo movimento que chegou há uns 40 anos atrás no Brasil, eles têm um dos pilares, a confissão positiva. O que é a confissão positiva, irmãos? É a pessoa estar num caixão morto e você chegar e dizer assim, você não está morto. Eu declaro, você não está morto. Essa é uma confissão positiva. Porque você não pode negar a sua fé de que aquela pessoa possa se levantar. Então você chega a essa loucura de fazer isso. A pessoa doente, aí você chega assim, e aí, tá tudo bem? Como é que você está? Não, eu estou bem, estou curado. E a pessoa doente. Chega a mentir. Eu já vi isso várias vezes. Isso tem registrado na literatura, não é segredo a ninguém. Mas o fato é que, na minha família, eu passei por um momento como esse. A esposa do meu irmão, ela foi acometida de um câncer muito agressivo. E quando foi diagnosticado, o médico disse, é muito agressivo. O fato é que, enquanto há vida, a gente ora para que Deus a cure, que Deus restabeleça a sua saúde. E nós oramos. E eu me lembro que eu estava indo para a igreja, e a minha igreja ficava a 70 quilômetros da minha casa, eu estava na estrada, e Deus me deu um senso muito forte de que Ele dizia, eu curei. Eu curei. Mas a notícia é que ela tinha morrido. Amém, meus irmãos? Está vendo como a gente está preso, como a gente é egoísta, como a gente tem esse pensamento tradicional, como a gente não consegue se libertar dessas coisas? O alívio, o consolo que Deus me deu foi assim, eu curei. Ela está curada, ela é crente, ela foi para a eternidade. Ela está na presença de Deus, na glória. Amém ou não? Amém, meus irmãos? Aleluia! E isso é bíblico. Isaías disse que Ele levou as nossas enfermidades. Como é que Ele levou as nossas enfermidades de forma completa? Na glória, meus irmãos. Quando nós estivermos na glória, não haverá mais enfermidade, não haverá choro, não haverá morte. Definitivamente. Eu não estou dizendo para você vibrar com a morte de um ente querido, mas o que eu quero dizer é que vamos olhar para as Escrituras e ver sentido em todas as coisas, inclusive na morte. As pessoas não conseguem mais chegar e pensar, e às vezes quando eu estou no velório aqui na igreja eu digo isso. Chego para o filho, agradeça a Deus desde o dia em que você teve a possibilidade de viver e conviver com essa pessoa. Amém? Amém, meus irmãos? Em vez de você estar triste, tente se alegrar com um coração contente. Você teve um pai, você teve uma mãe, você teve um tio, você teve um avô. Você teve essa pessoa e por causa dela você está aqui nesse mundo. Filipenses capítulo 1, verso 21 ao verso 23, Paulo expressa o seu dilema entre viver para Cristo e o morrer. E ele considera que a morte é lucro. Meu Deus, que consciência, não é? Isso significa estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Meu Deus. Incomparavelmente melhor. A morte do cristão, irmãos, é qualitativa, diferente da morte do ímpio. Enquanto para o ímpio a morte é uma entrada no julgamento eterno, para o crente é o fim da peregrinação terrena e o início da vida eterna em comunhão plena
com Deus. A morte para o crente é o fim do sofrimento e o início do gozo eterno. Você quer tudo de bom para você, amém? Então a morte não é castigo, a morte é uma bênção. A morte é uma bênção para o crente. A morte é uma bênção para o crente. Se tivesse sendo transmitido, ia dar um corte, viu, Diego? A morte do crente, embora ainda uma consequência do pecado, é redimida pela obra de Cristo na cruz, que venceu a morte e abriu o caminho para a ressurreição e vida eterna. A morte, como um dormir para os cristãos, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao verso 14, Paulo vai enfatizar que a morte física não deve ser temida, pois Jesus, ao ressuscitar dos mortos, garantiu que todos aqueles que nele crêem também ressuscitarão para uma vida nova. A morte, portanto, é temporária e será vencida de forma definitiva na ressurreição final. Isso quer dizer, então, que a ressurreição é a derrota final da morte. A Bíblia, então, apresenta a morte como o último inimigo a ser derrotado, como a gente leu no texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, verso 26. Essa derrota final ocorrerá na segunda vinda de Cristo, quando todos os mortos ressuscitarão e a morte será destruída para sempre. E João registra isso em Apocalipse, capítulo 20, verso 14. O poder da morte foi quebrado na ressurreição de Jesus, mas a erradicação completa da morte ocorrerá no fim dos tempos. A ressurreição de Cristo, irmãos, é a garantia da ressurreição dos crentes. A ressurreição é a vitória final de Cristo sobre a morte e o pecado. A morte não tem mais domínio sobre aqueles que estão em Cristo, pois em Cristo todos serão vivificados. A ressurreição corporal é um dos aspectos centrais da esperança de todo crente. A morte, embora ainda presente, é apenas um estágio temporário para os que estão em Cristo. Ele menciona que a promessa da ressurreição deve encher o crente de esperança, de coragem, sabendo que assim como Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos em corpos glorificados, livres do pecado e da morte. Então vamos aplicar isso, irmãos. Vamos aplicar. Vamos viver essa realidade. É uma incoerência, talvez. Vamos viver a realidade da morte. Porque diante dessa compreensão bíblica, diante dessa compreensão teológica da morte, a pergunta que vem é, então como é que nós devemos viver? Em primeiro lugar, nós devemos enfrentar a realidade da morte com sinceridade e com reflexão, assim como eu fiz agorinha. Mais uma vez, eu refleti sobre a morte, compartilhando com vocês. Mais uma vez, eu aqui, com sinceridade no coração, refletindo aquilo que a Bíblia nos ensina, eu pude então colocar no meu coração e passar para vocês essa nova perspectiva, ou esse descobrir dessa perspectiva que não é tão nova, é bíblica, é eterna, de que nós estamos aqui como peregrinos e de que a morte de fato é uma passagem para a glória e portanto é uma bênção para o crente. A morte nos lembra da nossa fragilidade e da seriedade do pecado.
Mas em segundo lugar, como crente, nós devemos encarar a morte com esperança e com confiança, sabendo que Cristo venceu a morte e garantiu a nossa ressurreição. E isso nos dá uma perspectiva eterna, moldando a maneira como vivemos nossas vidas aqui nessa terra. Então, na prática, o que deve estabelecer nas nossas vidas é que, de fato, o crente ele tem uma visão da morte diferente da do mundo. E o crente ele não replica as coisas do mundo, mas replica aquilo que é revelado nas Escrituras. Portanto, você precisa entender e crer essa realidade da morte. Cristo venceu a morte e garantiu a nossa ressurreição. E isso faz com que a gente viva numa perspectiva eterna. E isso faz com que a gente molde as nossas vidas, porque aquilo que nós construímos aqui na vida refletirá na eternidade. E aí a gente pode fazer uma ilustração. Imaginar que uma pessoa recebeu um convite para um banquete luxuoso, onde tudo é perfeito. Essa pessoa vive em uma casa velha, cheia de problemas. E o convite é para se mudar para uma casa nova, perfeita, em todos os aspectos. A única condição é que ela precisa atravessar um rio para chegar à nova casa. E o rio simboliza a morte, que é algo inevitável, para chegar até a casa boa, até a casa luxuosa, até a casa perfeita. E quando nós olhamos o rio, certamente, nós somos apoderados de temor e de medo e de receio. Mas quando olhamos para casa, o rio é fichinha daquilo que nós vamos viver eternamente. A morte física, irmãos, embora dolorosa, não para quem morre, mas para quem fica, às vezes é incompreensível. E é uma realidade que todos nós enfrentamos. No entanto, para o crente, a morte é vencida por Cristo. Não é mais o fim, mas é o começo da nova vida. Livre da dor, do sofrimento, da separação. A morte é ao mesmo tempo uma penalidade pelo pecado e uma transição redentora para aqueles que estão em Cristo. A nossa esperança está na ressurreição, na vitória final sobre a morte e na vida eterna com Deus. E nós precisamos viver essa perspectiva para trazer paz, esperança, enquanto nós aguardamos com confiança o dia em que a morte será completamente destruída e viveremos para sempre na presença do nosso Senhor. Um pastor congregacional chamado John Owen, ele argumenta que a morte de Cristo na cruz foi a morte da própria morte para os crentes. Ele escreve que a morte física, embora ainda presente, perdeu seu aguilhão e o seu poder para infligir terror sobre os filhos de Deus. Owen enfatiza que Cristo, ao morrer e ressuscitar, destruiu o poder do pecado e, consequentemente, a morte, que é o salário do pecado. Para Owen, a morte do cristão é, portanto, transformada em uma maldição, em uma bênção, pois é o meio pelo qual o crente entra na glória eterna. A união com Cristo na morte e na ressurreição. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, assim todos os que estão unidos a Ele, por meio da fé, experimentarão a morte física como uma passagem para a vida eterna. Que a morte do crente seja um ato de conformidade com Cristo,
que complete a obra da mortificação do pecado que começou na vida e que se consuma na morte. Portanto, meus irmãos, assim o crente pode enfrentar a morte com esperança e com coragem, sabendo que em Cristo a morte já foi vencida e transformada em um portal para a glória eterna. Eu só tenho que agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, que esteve conosco. Não perca outra vez o programa Opção para a Vida nesta sexta-feira. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. E até amanhã, se Deus quiser.